Atenção. Nesse segundo tempo, eu quero revisar com vocês alguns conceitos a respeito das propriedades semânticas das fórmulas da lógica proposicional. Lembrando que esses assuntos, eles constituem ainda o contexto da semântica da linguagem da lógica proposicional. A sintaxe, a gente já viu no início da disciplina, né? Basicamente era a questão do alfabeto, as regras de formação das fórmulas da lógica proposicional, né? Dentre outras coisas. A parte semântica ela é muito importante, né? Um conteúdo que abrange maior, né? A parte semântica da linguagem. Bom, em uma pré-aula passada, foi comentado com vocês sobre as propriedades das fórmulas da lógica proposicional. Quais foram essas propriedades? Vocês viram a propriedade da tautologia, ou fórmula válida, né? Então, alguns autores utilizam a expressão tautologia, outros autores utilizam a expressão fórmula válida. Além da tautologia, vocês viram também a satisfazibilidade, né? A falseabilidade e a insatisfatibilidade. Então, eram praticamente 4 propriedades. Isso, assunto do vídeo de pré-aula acho que número 3 ou número 4, né? Vocês dão uma olhada lá no canal e verificam, certo? Bom, dito isso, né? Eu quero fazer uma breve revisão dessas propriedades, já utilizando uma abordagem um pouco diferente da abordagem que foi utilizada lá no vídeo, certo? Eu vou utilizar aqui uma estrutura, certo? Que é um pouco diferente daquilo que foi utilizado no vídeo de pré-aula. Porém, né, o mais importante é você compreender a essência do que estou querendo falar, né, do conceito. E outra coisa, essa aula esse material que eu vou apresentar para vocês agora, eu preparei baseado nesse livro aqui, que é um livro bem interessante, é Lógica para a Ciência da Computação, certo? Do professor João Nunes de Souza. Inclusive, eu coloquei lá no nosso grupo, e também lá no canal, eu compartilhei com vocês, o canal do professor João Nunes de Souza, onde ele apresenta vários vídeos, praticamente o curso de lógica que ele dá na Universidade Federal de Minas Gerais, se não me engano, que ele utiliza esse livro dele, certo? Então, é interessante vocês darem uma olhada nesses vídeos do professor João Nunes, porque aí você tem mais material para poder compreender. Porque muitas vezes aquilo que você não conseguiu compreender na minha aula, de repente você consegue compreender no vídeo lá do professor João Nunes. Além do mais, eu tenho tido o cuidado de fazer lá no meu canal um trabalho de curadoria, de pegar vídeos de outros canais, colocar lá, montar playlists para que vocês tenham um arsenal de material bastante rico, né? Uma quantidade de material rica para complementar as nossas aulas aqui, né? As nossas aulas remotas. Bem, vamos aqui apresentar uma telinha para vocês, para a gente poder compreender melhor aqui as paradinhas, certo? Gente, seguinte, nós vamos começar essa nossa revisão recapitulando o conceito de tautologia. Então, quando eu falar de tautologia, também posso estar me referindo ao conceito de fórmula válida, né? Então, o que é uma tautologia? Uma tautologia nada mais é do que aquelas fórmulas que, para todas as interpretações que eu possa ter dela, todas elas serão verdadeiras, certo? Ou seja, se eu construir uma tabela verdade para me verificar qual é a propriedade de uma determinada fórmula, e lá no conectivo principal, todas as interpretações, ou seja, todas as linhas da tabela verdade, tiver o valor V ou o valor 1, né, pouco importa, significa que aquela fórmula é uma tautologia, certo? Então, uma tautologia é algo que pouco importa os valores verdade dos seus componentes, ela sempre será verdadeira, certo? Lembrem-se sempre que cada conectivo que a gente utiliza na linguagem da lógica proposicional, eles são conectivos verofuncionais, ou seja, eles funcionam como funções, né, onde eles avaliam os valores dos seus componentes, né, e retorna um determinado valor, ok? Então, cada conectivo daquele você pode tranquilamente
enxergar como se fosse uma função, certo? Mas vamos olhar aqui para a nossa tela e vamos prestar atenção aqui no exemplo que eu estou colocando para vocês. Vejam bem, como eu havia dito no nosso primeiro tempo, né, nos nossos avisos iniciais, eu trago para vocês nesse segundo tempo uma demonstrações. Essas demonstrações, elas são estruturadas utilizando linguagem matemática e assim, você poderia demonstrar que uma determinada fórmula é tautologia usando tabela verdade tranquilamente, é super válido, né? Então, na próxima lista de tarefas, com certeza eu vou colocar lá uma questão que eu vou pedir para vocês construírem tabela verdade de determinadas formas. Só que vocês haverão de concordar comigo que a tabela verdade, ela, dependendo da quantidade de símbolos proposicionais, ela se torna bastante cansativa, né? É um método fácil, a tabela verdade é fácil? É muito fácil, né? Não tem muito o que se pensar. Porém, a tabela verdade, ela sofre do problema da explosão exponencial. Ou seja, se eu acrescento mais um símbolo proposicional a uma determinada fórmula, o tamanho da tabela verdade vai crescer de forma exponencial, certo? Então, se eu tenho uma tabela verdade com 2 símbolos proposicionais, eu tenho 4 linhas. Se eu tenho uma tabela verdade com 3 símbolos proposicionais, a minha tabela já passa a ter 8 linhas, ou seja, dobra, né? E assim vai, ok? Bom, quando eu preciso verificar propriedades, ou seja, eu preciso demonstrar também das propriedades, eu posso utilizar um outro meio, uma outra estratégia, que é justamente essa que eu estou querendo mostrar para vocês agora. Essa estratégia, ela é menos trabalhosa do que a tabela verdade, porém exige de vocês um pouco mais de sofisticação, né, no raciocínio. Então, vejam bem. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é uma demonstração informal. Lá na matemática discreta, vocês vão conhecer demonstrações formais, tá bom? Mas isso daqui é para vocês já irem se acostumando com a ideia do que é uma demonstração, ok? Então, eu tenho aqui uma fórmula que, curiosamente, é a fórmula que representa o princípio do terceiro excluído. A gente sabe que o princípio do terceiro excluído é uma tautologia, por quê? Porque pouco importa os valores de φ, né? Essa daqui é uma letra grega chamada φ, certo? Essa fórmula sempre será verdadeira. Então, ela é tautológica. Então, como é que eu começo a minha demonstração? Eu começo assumindo que ela é uma tautologia, ok? Então, aqui eu estou dizendo que H é igual a φ de junção não φ, ela é uma tautologia, certo? E nas linhas seguintes, o que é que eu estou colocando nas linhas seguintes? Eu estou simplesmente colocando argumentos, né, que são consequências, que eles encadeados vão resultar na verificação dessa afirmação que eu coloquei no início, né? Então, de uma certa maneira, eu estou fazendo aqui uma demonstração direta, certo? Isso daí a gente vai ver com mais detalhes em discreto. Esse símbolozinho aqui, ele representa o se somente se, certo? Entendido? Então, quando vocês enxergarem esse símbolozinho nas próximas demonstrações, leiam como se somente se. Então, H, que é essa disjunção, φ disjunção não φ, ela é tautologia, se somente se, para toda interpretação dessa fórmula, certo? Toda interpretação, esse A de cabeça para baixo, quer dizer para toda. Certo? Eu já estou até antecipando uns pontos que vocês vão ver no próximo sistema lógico, que é a lógica de predicados. Então, para toda interpretação de φ de junção φ, temos que a interpretação de H é igual a V. Gente, esse I aqui, eu estou utilizando a notação que o professor João Nunes, né, desse livro aqui, utiliza. Então, aqui eu tenho a função interpretação. No vídeo de pré-aula, quando eu falei sobre semântica da linguagem da lógica proposicional, se não me falha a memória, eu utilizava essa notação aqui, VA, ou seja, a função valoração era representada por V. E aqui eu estou chamando de função interpretação, dá no mesmo. A ideia é a mesma, ou seja, a função interpretação, a função valoração, elas vão avaliar uma determinada fórmula e vão retornar um valor lógico daquela fórmula. Ou seja, no caso aqui, a minha fórmula H vai ser igual a V. Então,
Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou colocando aqui que para toda interpretação dessa forma, φ de junção não φ, temos que a função de interpretação retorna V, certo? Isso é verdadeiro. Bom, isso daqui é verdadeiro se e somente se, para toda interpretação de H, temos que a interpretação de φ é igual a V, ou a interpretação de não φ é igual a V. Bem, o que eu estou colocando aqui na segunda linha, né, é algo que já foi colocado para vocês em vários pontos, né, quando a gente fala sobre a semântica da linguagem da lógica proposicional. O que? A semântica da disjunção, certo? Eu estou apenas detalhando. Bem, isso daqui é verdadeiro, né? Então isso daqui é verdadeiro, isso daqui é verdadeiro, e a gente finaliza a nossa demonstração com essa última sentença aqui. Então, isso daqui, se e somente se, para toda interpretação I de H, temos que a interpretação de φ é igual a V, ou a interpretação de φ é igual a F, certo? Então, vejam bem, o que é que eu estou colocando aqui? Estou colocando simplesmente a semântica do conectivo da disjunção. Quando eu chego aqui, né, se eu chego até aqui, eu posso concluir, né, de acordo com esses argumentos que eu coloquei anteriormente, que realmente essa fórmula, φ de junção não φ, ela é tautologia, certo? Como tudo isso daqui é verdade, isso daqui são minhas premissas, e aí eu já aproveito para lembrar vocês que o objetivo principal da lógica é a verificação da validade dos argumentos. Então, o que é uma demonstração? Uma demonstração nada mais é do que uma argumentação que tem uma conclusão. No caso aqui, a conclusão é dizer que essa fórmula ela é uma tautologia. Mas por que ela é uma tautologia? Porque tudo isso daqui, né, fundamenta essa minha conclusão, que são minhas premissas. A gente vai ver isso com mais detalhes futuramente, quando a gente estiver estudando mais especificamente o que são os argumentos, né? Então, isso daqui que eu mostrei para vocês é uma demonstração informal, muito parecida com a demonstração direta, certo? Isso daqui, né, pode substituir uma tabela verdade? Pode, tranquilamente, porque nós temos aqui um argumento válido, tá bom? Mas depois a gente vai detalhar o que vem a ser um argumento válido. Bom, sobre tautologia, tá tranquilo, certo? Vamos agora rever um conceito de satisfatibilidade, né? Ou seja, eu dizer que uma determinada fórmula é satisfatível, né, ou satisfazível. Então, essa fórmula aqui é satisfazível, né, satisfatível, se, somente se, existir uma interpretação I de H, então lembrando que H é essa fórmulazinha aqui, tal que, quando eu coloco esse ponto e vírgula, né, numa demonstração como essa daqui, na demonstração informal, esse ponto e vírgula está simbolizando o tal que. Tal que a interpretação de φ conjunção psi, né, essa daqui é uma letra grega chamada psi, é igual a V, ok? Então, o que caracteriza uma fórmula como satisfatível ou satisfazível? É o fato de haver pelo menos uma interpretação dela que seja igual a V, certo? Então, por exemplo, quando você montou a tabela verdade da conjunção, você tinha lá que tinha apenas uma interpretação que era igual a V. Então, a conjunção é satisfatível, né? Porque tem lá uma interpretação igual a V, correto? Entendido? Bom, se eu tiver mais de uma interpretação igual a V, ela continua sendo satisfatível? Sim, tranquilo. Só que aí, alguns autores, né, como por exemplo o professor João Nunes, ele apresenta uma outra classificação, né, que é a contingência, tá certo? Então, alguns autores dizem que uma fórmula ela pode ser satisfatível se ela tiver somente uma interpretação igual a V, ou ela pode ser contingente se ela tiver mais de uma interpretação igual a V, tá certo? Mas isso é uma questão de autores, tá bom? Eu, particularmente, prefiro deixar só com abordar a satisfatibilidade, que é o que eu fiz agora nesse material que eu preparei para vocês. Então, isso daqui é verdade, né? Isso daqui é verdade, se somente se existir uma interpretação do φ, que é igual a V, e uma interpretação do psi que seja igual a V. Bem, gente, eu esqueci de falar para vocês que esse ao contrário, ele é um operador, né? Um símbolo que vai
simbolizar a existência, ou seja, existir. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui também na verdade, ele é um quantificador, que a gente vai ver com mais detalhes na parte de lógica de predicados, tá bom? Então, quando ele aparece, eu estou dizendo que existe, né? Existe um, ou existe pelo menos um. Pode existir mais de um? Pode. O fato de eu utilizar o conectivo aliás, o quantificador da existência, né? Ele diz que existe pelo menos um. Toda vez que vocês, no texto matemático, vocês encontrarem a expressão pelo menos, significa o quê? Que pode haver um ou mais de um, correto? Quando vocês encontrarem a expressão no máximo x, significa que eu tenho um teto, né? E que eu posso ter nenhum também, certo? Esse x pode ser igual a zero, pode ser nenhum elemento, tá bom? Bom, isso é para vocês irem se acostumando com a literatura, a linguagem matemática. Gente, voltemos para cá. Nesse caso aqui, eu trouxe para trabalhar uma demonstração da satisfatibilidade, uma proposição. Então, vejam bem. Aqui eu tenho a definição do que é uma forma satisfatível, né? Aqui é a minha definição, ok? E quando eu construo demonstrações, muitas vezes eu preciso me valer das definições, tá bom? Então, por isso que eu comecei aqui com a definição de satisfatível. Então, vamos lá. Vamos observar aqui que eu tenho uma proposição. Se H é tautologia, então H é satisfatível. Essa proposição, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, tá certo? Entendido? Então, observem também que essa proposição, ela lembra muito uma condicional, beleza? Bem, como é que eu vou provar isso daí? Poderia fazer uma tabela verdade, né? Utilizando uma condicional e tal, mas nós vamos fazer essa demonstração através do mesmo esquema que eu apresentei anteriormente. Eu começo assumindo que H é uma tautologia, certo? Mas o que é uma tautologia? Veja bem, ó, aqui, né, aqui é a minha hipótese, ok? Eu já estou até adiantando para vocês o que a gente vai ver quando nós estivermos estudando mais aprofundadamente os argumentos. Então, aqui eu tenho minha hipótese, né, e aqui eu tenho a minha conclusão, ou tese, certo? Conclusão ou tese. E o que eu quero provar é isso daqui. O que eu quero provar que é verdadeiro é isso aqui. Mas eu provo como? Eu tenho que partir de algum lugar. Eu tenho que ter um início, né? E aí eu tenho a minha hipótese, certo? Mas a gente vai ver mais detalhes sobre hipótese, tese e conclusão nas aulas sobre argumentos, tá certo? Por enquanto, eu queria apenas que vocês compreendessem como é que eu desenvolvo essas demonstrações. Então, vejam bem. Aqui eu assumo que H é uma tautologia, e aí eu preciso dizer para quem lê a minha prova, né, para quem lê a minha demonstração, o que é uma tautologia. Então, essa segunda linha aqui, eu estou usando a definição de tautologia. O que é que a definição de tautologia diz? Que para toda interpretação I, né, I de H é igual a V. Então, aqui eu estou definindo tautologia. Ok? Então, isso me faz lembrar aquele papo que eu tive com o João Vitor no início da aula, né? Onde ele achou um certo excesso de preciosismo, né, no que os matemáticos utilizam com relação ao princípio da bivalência, o princípio do terceiro excluído e tal. Então, vejam bem, olha como é interessante isso. Aqui eu estou afirmando que H é uma tautologia. Mas o que é uma tautologia? Né? Simplesmente eu não posso dizer que ela é uma tautologia, mas eu preciso dizer o que é uma tautologia. Então, a tautologia é quando, para toda interpretação I, né, as interpretações de H, né, que H é uma fórmula qualquer, é igual a V. Então, definir tautologia. Bom, aqui, isso daqui implica, então, esse símbolozinho, ele quer dizer implica, certo? Isso implica que existe uma interpretação tal que a interpretação de H é igual a V, certo? Então, isso daqui que eu acabei de falar é nada mais, nada menos do que a definição de satisfatibilidade,
certo? Eu vou até abreviar aqui, porque não vai caber. Então, vejam aí, ó. Eu comecei afirmando que H é uma tautologia, defini o que é uma tautologia, depois, em cima da definição de tautologia, eu puxei um outro argumento, né, que me diz uma coisa muito óbvia. Então, se todas as interpretações de H são verdadeiras, então é verdadeiro dizer que existe pelo menos uma interpretação que é verdadeira. Aí o meu amigo João Vitor pode até dizer assim, mas professor, isso é muito óbvio, né? É como se eu vou usar aqui um exemplo bem engraçado. Se eu pedi uma pizza de mussarela, né? Então, o todo é minha pizza de mussarela. Então, se eu tirar uma fatia dessa pizza, qual é o sabor dessa fatia? Mussarela. Certo? Então, se eu estou dizendo que todas as interpretações I de H, né, é igual a V, então existe uma interpretação I de H que seja igual a V. Só que isso daqui é a definição de satisfatibilidade. Ou seja, estou definindo que a forma é satisfatível. Portanto, né, somente se H é satisfatível. Aí vocês vão observar um movimento interessante. Preste atenção, isso vai ajudar demais vocês no segundo período lá em discreta. Então, eu comecei afirmando, tá aqui a minha hipótese, né? Minha hipótese. Eu derivei outras premissas, aqui são premissas que eu derivei a partir da hipótese, derivei como? Utilizando as definições. E cheguei aqui na minha conclusão. Aqui é a minha conclusão. Certo? Conclusão. Ops. Peraí. Esse L aqui tá horrível. Então, aqui eu tenho uma conclusão. Qual é a conclusão? Que H é satisfatível. Certo? Então, aqui está a minha prova, a prova de que essa proposição acima, ela é verdadeira. E o mais interessante dessa prova é vocês perceberem uma relação entre tautologia e satisfatibilidade. Certo? Aí eu pergunto a vocês, se toda tautologia também é satisfatível, toda forma que é satisfatível também é tautologia? Não. Por quê? Porque uma forma satisfativa pode ter uma interpretação igual a F. E aí, o que é que acontece? Isso entra em choque com a definição de tautologia. Que na definição de tautologia está dito que toda interpretação I de H é igual a V. Ou seja, toda interpretação daquela forma vai ser igual a V. Correto? Bem, vamos agora entender um outro conceito, que é o conceito da insatisfatibilidade, ou a contradição. Enquanto que a tautologia, né, na tautologia, todas as interpretações são iguais a V, na contradição, todas as interpretações daquela forma é igual a F, certo? Em outras palavras, se eu pegar uma tautologia e negar, eu terei o quê? Uma contradição. Se eu pegar uma contradição e negar, eu terei o quê? Uma tautologia. Não esqueçam disso jamais. Então, vamos partir desse princípio, né, dessa ideia do que é uma contradição, é quando todas as interpretações são iguais a F, e vamos demonstrar que essa fórmula H, que é essa condicional aqui, ela é uma contradição. Ó, a demonstração é bem pequenininha, certo? São só essas 3 linhas aqui, mas requer um certo, digamos assim, um exercício mental considerável aqui, tá bom? Estou exagerando um pouco, tá certo? Vejam bem, se você fizer a tabela verdade dessa fórmula aqui, dessa condicional, você vai ter uma tabela verdade com 4 linhas, né? Afinal de contas, eu tenho 2 símbolos proporcionais, o φ e o psi, beleza? Aí você tem que preencher e tal. Enfim, a tabela verdade é um pouco trabalhosa. Mas vamos lá para a nossa demonstração, né? Utilizando esse esquema que eu venho mostrando para vocês. Primeira coisa, eu assumo que H é contraditório. Então, vocês estão observando que o meu start, eu estou assumindo alguma coisa. Então, preciso assumir. Né? No caso aqui, assumindo que H é contraditório. Mas o que é ser contraditório? O que é uma fórmula contraditória? Uma fórmula contraditória, né? Aqui é a definição, que é a definição de contradição, né? Ou de insatisfatível. Ela diz o seguinte, para toda interpretação I, né, temos que a interpretação I de H, né, H nesse caso, essa fórmula aqui, é igual a F. Estou simplesmente dizendo, bom, se ela é contraditória, então isso aqui. Se isso aqui é verdade, então, o que é que isso quer dizer? Que para toda interpretação I, se isso, ó,
se somente se, a interpretação dessa fórmula, ela vai ser falsa, certo? Observem que na linha anterior, eu me referi a H, né, de uma forma mais genérica, e agora eu começo a detalhar. Quem é H? H é isso aqui, ó. H é essa fórmula toda. Então, eu estou dizendo que H é igual a F, certo? E o que é H? H é uma condicional, certo? Bom, vamos lembrar um pouquinho agora da tabela verdade da condicional. Qual é a interpretação, né, em que condições uma condicional é falsa? Quando o antecedente é verdadeiro e quando o consequente é falso. Quem é o meu consequente aqui? Essa disjunção. Φ de junção não φ. Quem é meu consequente? Essa conjunção. Psi, conjunção não psi. Aí você olha para essas duas fórmulas e vão ter uma sacada, uma iluminação, um eureka. Essa primeira fórmula aqui, esse meu antecedente, é o princípio do terceiro excluído. E essa outra fórmula aqui é o princípio da não contradição. E o princípio da não contradição já foi comentado com vocês que ele sempre vai ser falso, certo? Então, eu sei que a interpretação dessa fórmula aqui é V, né? E que a interpretação dessa outra fórmula aqui é F. Portanto, né, eu posso concluir que realmente a fórmula H ela é contraditória. Ela é uma fórmula insatisfatível, certo? Entendido? Precisa eu detalhar essa fórmula aqui? Nesse caso, não, porque a gente já sabe que isso aqui é o princípio do terceiro excluído, aqui é o princípio da não contradição, então já, para quem lê essa prova aqui, essa demonstração, fica tranquilo, fica fácil, certo? Mas existem situações, eu acho que na próxima página eu abordo um exemplo como esse, em que eu vou precisar detalhar mais isso aqui, certo? Entendido? Deu para entender aí, turminha? Bom, então vamos lá avançar um pouquinho mais, para a gente poder entender melhor como é que funcionam essas demonstrações, certo? Vocês podem dizer assim, professor, mas eu podia fazer tudo isso aí usando tabela verdade? Poderia, só que tabela verdade dá muito mais trabalho, né? E isso daqui que eu estou mostrando para vocês já serve como treinamento para o que vocês vão ver lá em discreto, quando vocês estiverem trabalhando com demonstrações, tá bom? Bom, gente, agora feito essa revisão das propriedades da tautologia, da contingência, aliás, da satisfatibilidade, da contradição, vamos dirigir nossa atenção para o assunto principal da aula de hoje, que é a consequência lógica, certo? Então, a consequência lógica é um conceito que eu já falei para vocês. Espera aí que eu tenho que abrir aqui essa porta. Tem alguém querendo... Pronto, voltei. Então, a consequência lógica, ela é extremamente importante dentro do contexto da matemática. Vocês observaram que nessas demonstrações que eu estava fazendo, eu partia de uma hipótese inicial e chegava até uma conclusão. Então, esse movimento, ele está na essência da consequência lógica, certo? Ou, como alguns autores gostam de chamar, implicação semântica. Tá certo? Bem, como é que nós vamos fazer aqui? Vocês viram lá no vídeo, vocês responderam lá no quiz, né, que uma determinada fórmula φ, ela implica logicamente uma fórmula psi, se somente se, toda vez que a interpretação de φ for igual a V, né, temos também que a interpretação de psi será igual a V também. Ok? Quando isso não acontece, significa o quê? Que psi não é consequência lógica de φ, ou que φ não implica logicamente psi. E aí, recapitulando, a consequência lógica, a implicação semântica, ela não é uma via de mão dupla. Então, eu posso ter uma situação em que φ implica logicamente em psi, mas nem sempre eu vou ter que esse mesmo psi implica logicamente em φ, certo? Entendido? Então, nem sempre isso pode acontecer, ok? E quando isso acontece, aí nós temos o quê? Nós temos a equivalência lógica, que é o assunto seguinte dessa mesma explicação. Bem, gente,
Então, baseado nisso, nós vamos agora demonstrar que essa fórmula, que é uma disjunção, formada por uma conjunção e um que qualquer, ela implica, logicamente, nessa condicional, ok? Então, vejam bem, aqui eu estou dizendo que ela implica. Vamos verificar se ela implica, certo? Bem, como é que você poderia fazer? Você poderia construir uma tabela verdade, né? E verificar se toda vez que essa fórmula aqui, ela tem valor V, nessa outra aqui também tem o valor V, correto? Seria essa a maneira, digamos assim, mais mecânica de fazer isso. Mas nós vamos fazer uma demonstração bem mais simples e um pouco mais sofisticada. Então, vejam bem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que dizer o seguinte, ó. A interpretação dessa forma, né? Que essa minha disjunção aqui, ela é verdadeira, né? Se isso aqui é verdadeiro, isso implica, né? Lembre-se que esse símbolozinho aqui vai substituir a expressão. Isso implica que essa fórmula aqui, ela é verdadeira, ou essa fórmula, o que, a interpretação dele também é verdadeira. Por que eu utilizei o ou aqui? Porque isso aqui é uma disjunção, meus queridos. E a gente sabe que para uma disjunção ser verdadeira, um dos disjuntivos tem que ser verdadeiro, correto? Pronto. Isso aqui está pacificado, estou simplesmente definindo a disjunção, aqui é uma definição da disjunção, e isso daqui implica em quê? Vejam bem, aqui eu tenho uma conjunção. Observe que nessa segunda linha, eu coloquei até entre chaves para deixar um pouco mais destacado, certo? Porque essa parte aqui eu não preciso mais mexer, tá bom? Eu já é ponto pacífico que ou essa conjunção é verdadeira, ou esse símbolo aqui é verdadeiro, certo? Mas aí eu preciso, digamos assim, destrinchar, né? Ou melhor, desenrolar essa conjunção. Bom, para uma conjunção ser verdadeira, o que é que eu tenho? Né? Eu tenho que a interpretação de P tem que ser verdadeiro e a interpretação de Q, observem aqui o I, também tem que ser verdadeiro. Isso daqui nada mais é do que a definição do conceito de verdade, ou seja, de uma conjunção verdadeira, coisa que vocês já viram muito, né, em vídeos passados. Então, se isso daqui tudo é verdade, né, isso implica que essa condicional, P condicional Q, também é verdade. Então, vejam bem, ó, eu estou assumindo que o P é verdadeiro, eu estou assumindo que o Q é verdadeiro, baseado em quê? Baseado no achismo? Não. Está demonstrado, é um argumento logicamente encadeado. E essa é a grande beleza desse tipo de demonstração. Por isso que é uma demonstração tão elegante, né? Mais elegante do que a tabela verdade, que é muito mecânica. Então, partindo disso daqui, eu posso afirmar com toda segurança que a interpretação de P condicional Q também será verdadeira sempre que essas outras interpretações forem verdadeiras. Se a interpretação de P condicional Q é verdadeira, sempre que as anteriores são verdade, então, como queríamos demonstrar, realmente essa implicação, ela acontece, certo? Então, com isso, eu demonstrei que essa implicação, ela acontece. Correto? Entendido? Bom, vamos aproveitar as mesmas fórmulas para demonstrar o quê? Demonstrar a não implicação, que foi justamente o que eu tinha dito para vocês anteriormente. Eu estou dizendo que uma fórmula implica logicamente na outra, mas não necessariamente isso significa que aquela outra também implica logicamente naquela fórmula. É o que nós vamos ver aqui, certo? Ou seja, a não implicação. Então, nós temos aqui as mesmas duas fórmulas, e eu estou querendo demonstrar que essa fórmula P condicional Q, ela não implica, logicamente, em P conjunção Q, disjunção Q, certo? Observe que são as mesmas fórmulas que eu trabalhei ainda há pouco. Bom, a não implicação, como é que ela é definida? Certo? Como foi que a gente definiu a não implicação? Ora, se existir uma interpretação em que essa fórmula φ, que está do lado desse símbolo, do lado esquerdo desse símbolo, ela for verdadeira, e o psi
amigos, desculpa aí, a conexão caiu, mas eu estou de volta, certo? Até avisei para vocês aqui no nosso, no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou me valer aqui opa, peraí, que tem... O gato daqui de casa apareceu aqui querendo participar da aula também. Gente, vamos voltar aqui para nossa apresentação, certo? Essa foi demais. A conexão cai, o gato pula em cima da mesa também. Então, hoje está tendo de tudo. Gente, vamos voltar para cá. Eu vou recomeçar aqui a minha explicação sobre a demonstração da não implicação, porque eu acho que acabou ficando confuso, porque foi bem quando caiu a minha conexão aqui, certo? Então, vamos lá. Recapitulando. Começar do começo aqui. Ó, nós já fizemos essa demonstração, né? A gente já demonstrou que essa fórmula aqui implica, logicamente, né, nessa condicional, correto? Fizemos aqui a demonstração bem bonitinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos demonstrar que essa fórmula P condicional Q, ela não implica nessa outra fórmula. Ou seja, que ela não é consequência lógica, que essa fórmula aqui não é consequência lógica dessa condicional. Que é o que eu estou simbolizando aqui para vocês. Correto? Entendido? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos justamente fazer essa demonstração aqui. Para a gente construir essa demonstração, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: quando é que a consequência lógica não acontece? É muito simples. Quando eu tiver que determinada fórmula, ou conjunto de fórmulas, ela tem um valor V, e aquela fórmula que eu quero verificar se ela implica ou não, ela apresenta uma interpretação igual a F, então aí não tem uma implicação lógica, ou melhor, eu não tenho consequência lógica, certo? Implicação semântica ou consequência lógica são sinônimos. Beleza? Então, nós partimos do seguinte princípio, que P condicional Q não implica nem P conjunção Q disjunção Q, certo? Aqui eu estou afirmando, é a minha hipótese, certo? Essa minha hipótese aqui, ela é definida como? Definida da seguinte maneira: existe uma interpretação I, né, existe um I, tal que a interpretação de P condicional Q é igual a F, e a interpretação de P conjunção Q, disjunção Q, é igual a V, certo? Entendido? Beleza? Peraí. Eu troquei aqui as bolas. Aqui é V e aqui é F, certo? No caso é esse daqui, ó. Beleza? Desculpa aí a confusão. Então, nesse caso aqui, nós vamos considerar uma interpretação I, tal que o P é igual a F e o Q vai ser igual a F, certo? Entendido? Nesse caso aqui, ó, nós vamos ter que se eu tiver P igual a F e Q igual a F, né, vocês haverão de concordar comigo que a interpretação da condicional vai ser igual a T. Por quê? Porque vocês sabem lá pela tabela verdade da condicional que se eu tenho F condicional F, isso daqui vai ser igual a V. É a última linha da tabela verdade da condicional. E eu vou ter uma interpretação, né, dessa minha disjunção, que vai ser igual a F. Ora, se você fizer a interpretação dessa conjunção baseado nesses valores aqui, certo? Você terá a condicional igual a T e a disjunção igual a F. Portanto, P condicional Q não implica, logicamente, em P conjunção Q disjunção Q. Ou seja, essa fórmulazinha aqui, certo? Ela não é consequência lógica dessa condicional, correto? E aí, com esse exemplo, vocês viram que a consequência lógica, ela não é uma via de mão dupla, certo? Nós vimos inicialmente que essa condicional, ela era consequência lógica dessa disjunção, mas quando a gente fazia o inverso, né, ou seja, a gente pegava a condicional, né, e essa disjunção não é consequência lógica dessa condicional. Correto? Entendido? Bom, e aí a gente finaliza com a ideia de equivalência lógica. Por que a gente finaliza com a equivalência lógica depois de ter visto a consequência? Porque quando eu trabalho com equivalência lógica,
eu estou trabalhando com duas consequências lógicas, certo? Então, se eu disser que uma determinada fórmula φ, ela é equivalente a uma fórmula psi, certo? Isso quer dizer o seguinte, que φ, né, implica logicamente em psi e que psi implica logicamente em φ. Ou φ é consequência lógica de psi e psi é consequência lógica de φ, certo? Então, com isso, eu posso construir demonstrações para verificar se determinadas equivalências lógicas acontecem ou não. Como eu tenho aqui duas implicações para verificar, certo? Então, se eu for utilizar o conceito de consequência lógica para demonstrar uma equivalência lógica, eu precisarei fazer isso, fazer uma prova em duas partes. Ou seja, na primeira parte, eu demonstro essa consequência lógica, e na segunda parte, eu demonstro essa outra consequência lógica. Correto? Entendido? Como assim, Stefano? Não entendi. No último exemplo, lá antes desse que você estava explicando agora, você disse que não é uma via de mão dupla, mas pode acontecer dela Pronto. de uma na outra? Quando acontece, Stefano, aí ela não é uma simples consequência lógica, ela já passa a ser equivalência lógica, certo? Então, quando eu tenho uma consequência lógica que é via de mão dupla, ela já não é mais uma simples consequência lógica, ela é uma equivalência, certo? Entendido? Deu para entender agora? Deu sim, deu sim. Beleza. Gente, vamos para essa demonstração aqui, que ela é um pouco complexa, certo? Então, aqui eu tenho uma equivalência lógica, que já é conhecida de vocês, que é uma das leis de De Morgan, certo? Que ela diz o seguinte: a negação de uma disjunção equivale a uma conjunção com seus conjuntivos negados, certo? Aí vocês já devem ter visto isso na seguinte forma: não P disjunção Q, se somente se, não Φ, peraí, não P, conjunção não Q, certo? Muito provavelmente vocês viram em algum lugar dessa forma. Por quê? Porque existe uma relação entre a equivalência lógica e a bicondicional, certo? Então, se duas fórmulas são equivalentes logicamente, significa que se eu pegar essas duas fórmulas e construir uma bicondicional com elas, essa bicondicional ela vai ser tautológica, certo? Esse Tzinho aqui, que é uma letra grega chamada tau, ela simboliza a tautologia, tá bom? Então, toda vez que vocês encontrarem o tau, né, nessas fórmulas da lógica matemática, significa que está simbolizando a tautologia. Então, vejam bem. Bom, essa é uma maneira de eu verificar se duas fórmulas são equivalentes. Eu fazer a bicondicional delas, construir a tabela verdade, e se no conectivo principal, que no caso é o conectivo da condicional, da bicondicional, desculpa, eu encontro uma tautologia. Da mesma forma que eu posso verificar a consequência lógica entre duas fórmulas, construindo a tabela verdade, né, transformando essas duas fórmulas, uma em antecedente e outra em consequente, e se ela for tautológica, significa que aquela fórmula implica logicamente na outra, ou que há uma relação de consequência lógica. Mas, como eu falei para vocês, as tabelas verdade costumam ser trabalhosas, tá bom? Vamos entender aqui essa demonstração, que ela está bem tranquila também. Então, vejam bem, eu vou assumir que essas duas formas são equivalentes, né? Então, significa o quê? Significa que, para toda interpretação I, a interpretação dessa primeira fórmula é igual à interpretação da segunda. Isso daqui é simplesmente a definição de equivalência, certo? Entendido? Então, observem que em todas essas demonstrações que eu coloquei aqui para vocês, eu começo assumindo uma determinada proposição, que aquela proposição, ela é por exemplo, ela é consequência lógica, ou ela é equivalência,
equivalência lógica, e depois de assumir que ela é uma consequência ou uma equivalência, eu defino o que é. Né? Se ela é uma consequência lógica, então a consequência lógica é tal coisa. Se ela é equivalente logicamente, então a equivalência lógica é tal coisa. Então, aqui eu tenho nada mais, nada menos do que a equivalência. Certo? Aí vamos continuar aqui. Ó. Bom, e qual seria a interpretação disso daqui? Qual seria a interpretação dessa outra forma? Aí eu colocando entre chaves, eu estou dizendo o seguinte, ó, para toda interpretação I, né, a interpretação dessa fórmula, ela vai ser igual a F, se somente se a interpretação dessa outra fórmula também for igual a F. Observem que aqui eu assumi um valor, certo? Assumi que vai ser, ambas as interpretações vão ser F. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, né, que elas serão equivalentes se as interpretações forem iguais. Isso significa o quê? Ou que as duas são verdadeiras, ou que as duas são falsas. Ah, professor, você assumiu como F. Não seria melhor assumir como V? Não sei. De repente pode dar mais trabalho. Observem bem. Se eu tivesse assumido que essa fórmula aqui era verdadeira, certo? Eu teria que fazer essa conjunção igual a F, certo? E a negação dele seria verdadeiro, ok? Já aqui, observem bem, aqui eu tenho uma conjunção. Na conjunção, para ela ser falsa, basta que esses dois conjuntivos sejam falsos, certo? Então, nesse caso, eu poderia ter o seguinte, eu poderia ter um lado mais trabalhoso e um lado menos trabalhoso, certo? Entendido? Mas tanto faz você assumir como sendo ambos igual a F ou como sendo ambos igual a V. Nesse caso aqui, eu assumi como sendo igual a F. Porque o importante é mostrar que essas duas formas têm os mesmos valores, certo? Que as duas interpretações delas são iguais. Porque é isso que caracteriza elas serem equivalentes. Vamos continuar. Então, se eu estou assumindo que ambas valem F, né, e aqui eu tenho uma negação de uma disjunção, significa o quê? Que essa disjunção ela tem que ser V. Não é isso? Concordam comigo? Ora, se a negação de uma disjunção é F, isso implica que essa disjunção, né, ela vale V. Porque se eu negar esse V, eu vou ter F. Observe o encadeamento lógico das coisas aí. Bom, já nesse outro ponto aqui, né, desse outro lado, eu estou assumindo que essa conjunção é igual a F. Então, isso significa o quê? Que cada um desses meus conjuntivos, né, ou seja, não φ e não psi, eles valem F. Correto? Olha que bacana isso aí. Bem, só que esse conjuntivo aqui, ó, que vai valer F, ele está sendo negado, certo? Então, continuando aqui. Aqui eu não tive nenhuma modificação, certo? Observem que nós chegamos no ponto desse lado aqui, que a minha fórmula não tem mais o que eu destrinchar, não tem mais o que eu desenrolar, só que desse outro lado aqui, eu ainda tinha uma negação. Então, de uma certa maneira, eu preciso justificar essa negação. Então, essa negação aqui, né, não φ igual a F, vai ser se a interpretação de φ for igual a V ou a interpretação de psi for igual a V. Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Ó? Aqui eu tenho uma disjunção e aqui eu tenho a definição de uma disjunção. Ou seja, está todo mundo com valor, né, igual, certo? Então, chegamos ao final da nossa demonstração. Certo? Baseado nisso daí, a gente pode concluir que realmente as duas formas têm valores iguais. Bom, o que é que aconteceria se nessa linha aqui, você tivesse assumido como sendo a interpretação igual a V? Fica como exercício para vocês tentarem em casa, tá bom? Bem, vamos agora para a nossa última página, que agora nós temos aqui uma outra proposição. Nessa proposição aqui, eu estou afirmando o seguinte: dadas duas formas H e G, temos que H é equivalente a G, se e somente se H bicondicional G é uma tautologia. Só recordando a tabela verdade da bicondicional. Então, eu tenho aqui um φ, eu tenho aqui um psi, φ bicondicional psi, vai ser o seguinte: VV, FF, VF, VF,
Aqui vai ser V, aqui vai ser F, aqui vai ser F, aqui vai ser V. Ou seja, quando os valores forem iguais, né, essa minha bicondicional é verdadeira. Só que aqui eu estou dizendo o seguinte, duas fórmulas H e G são equivalentes se essa bicondicional ela for tautológica. Ou seja, se todas as interpretações dessa bicondicional forem iguais a V, certo? Vamos lá para a nossa demonstração. Lembrando o seguinte, essa fórmula H e essa fórmula G, elas podem representar fórmulas quaisquer, certo? Então, aí eu não estou limitando. Esse H e esse G, ele está funcionando aí nessa demonstração como se fosse uma variável, né? Uma variável que representa qualquer fórmula da lógica proposicional, assim como o G também, ok? Entendido? Então, nesse caso aqui, é o seguinte, eu estou assumindo que H equivale a G. Qual é a definição disso? A definição é que, para toda interpretação I, temos que a interpretação de H é igual à interpretação de G. Certo? Aqui é ponto pacífico, aqui é só definição de uma equivalência. Bom, se somente se, para toda interpretação I, né, a interpretação da bicondicional H bicondicional G é igual a V. Mais uma vez, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a definição de tautologia. Certo? Ora, se a interpretação de H é igual à interpretação de G, significa que a bicondicional H, bicondicional G, todas as interpretações serão V, porque são valores iguais, né? De acordo com o que a gente viu aqui na tabela verdade, então, define-se como uma tautologia. Portanto, H bicondicional G é uma tautologia. Vejam que foi muito mais simples, né? Eu construí essa demonstração através de encadeamentos lógicos do que construir uma tabela verdade. Eu teria que atribuir valores para o H, valores para o G, certo? Então, eu gostaria que vocês tentassem exercitar esse tipo de demonstração. Por isso, trago aqui para vocês um pequeno deverzinho de casa, né, que é para vocês construírem essas demonstrações. Primeira questão, vocês vão provar que essas duas formas, que eu tenho aqui um bicondicional, A bicondicional B, ela equivale, logicamente, a essa conjunção, ok? Só que vocês não vão construir essa prova utilizando tabela verdade. Eu quero que vocês façam semelhante ao que eu fiz aqui na explicação, certo? Entendido? Bom, temos agora uma outra questão. Então, veja bem, ó. Você vai começar assumindo que essa equivalência ela é verdadeira, aí você vai fazer o quê? Você vai definir a equivalência lógica. A partir daí, você vai desenrolando a sua demonstração a partir de quê? A partir de demonstração, a partir de definições, a partir dos conceitos que vocês aprenderam com relação à semântica dos conectivos, do mesmo jeito que eu fiz nos exemplos anteriores, certo? Isso daqui, num primeiro momento, exige uma certa sofisticação de pensamento, porque isso daqui é basicamente raciocínio. Né? É diferente da tabela verdade, que na tabela verdade é mecânico. É só você construir a tabela, colocar lá os valores e tal, e depois vai só fazer naquele jogo. Certo? Aqui não, aqui exige um pouco mais de raciocínio. E se você conseguir sair dessa disciplina dominando esse tipo de demonstração, eu garanto a vocês que em matemática discreta, a dificuldade que vocês vão ter para construir demonstrações vai ser reduzida muito. A curva de aprendizagem de vocês de demonstrações, que a gente vai ver outras demonstrações na matemática discreta, ela vai ser uma curva muito mais suave, tá bom? Então, é preferível que vocês tenham um sacrifíciozinho agora, né, tentando construir suas próprias demonstrações, né, para quando chegar em discreta, ter menos dificuldade para compreender os outros processos de demonstração. Bom, próxima questão, provar que se A implica logicamente em B, então vocês vão provar que essas equivalências aqui também são verdadeiras. Partindo do princípio que que A implica equivalente a B, então eu quero provar essas outras equivalências lógicas.
E para finalizar, certo? Temos aqui uma terceira questão, que vocês vão trabalhar com o conceito de consequência lógica. Olha, se B é consequência lógica de A e C é consequência lógica de B, então C é consequência lógica de A. Isso daqui é o quê? A transitividade da consequência lógica. Então, que é a transitividade. E a letra B, vocês vão verificar a transitividade da equivalência lógica, certo? Da mesma forma, ó, se A é equivalente a B e B é equivalente a C, então A é equivalente a C. Então, aqui eu tenho duas proposições, vocês assumem elas como sendo verdadeiras e vão desenvolvendo, certo? Essa primeira parte aqui são as hipóteses, certo? Hipóteses. A partir delas, vocês vão desenvolvendo para chegar aqui, ó. Aqui é a conclusão, é o ponto de chegada de vocês, certo? Informalmente, vocês já estão estudando o nosso próximo assunto, que são os argumentos, né? São os métodos de dedução. Essas demonstrações que eu apresentei anteriormente são demonstrações, são deduções informais. O que nós vamos aprender em breve serão deduções formais. Beleza? Entendido? Bom, gente, então fica aí o deverzinho de casa para vocês, certo? Eu vou só mostrar aqui novamente. São 3 questõezinhas relativamente simples, certo? No nosso próximo encontro, eu gostaria de, se possível fosse, que alguns de vocês me apresentassem suas resoluções, para que a gente possa discutir aqui onde foi que você acertou, se você errou, onde foi que você errou, né? Se você... como é que você poderia melhorar? Se você acertou, como é que poderia ser melhor, né? Ou se você chegou numa demonstração bem redondinha, né? Entendido? Então, eu preciso que vocês tentem fazer essas demonstrações, certo? Eu vou também construir as minhas demonstrações, já tenho até elas já feitas, né? E aí, posteriormente, como eu estou devendo, não sei se... não, eu ainda não estou devendo nada a vocês, estou devendo ao pessoal de Discreta, um vídeo com resolução de questões, certo? Então, eu vou gravar um vídeo onde eu vou resolver aquela questão que eu deixei na aula passada, aquela dos 3 processadores, espero que vocês tenham feito, e vou resolver essas questões também. Mas, primeiro, eu preciso que vocês tentem fazer, certo? Beleza? Então, vamos interromper aqui o compartilhamento. Recomendo que vocês reassistam essa aula, porque foi muito conteúdo e teve muita coisa aí que precisa ser revisto, porque num primeiro momento você fica assim meio atordoado com a quantidade de informação, tá bom? Beleza? Então, quem ainda não registrou a presença, por favor, se dirija até o chat para colocar a sua presença lá, tá certo? Beleza? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vamos encerrar aqui a nossa gravação. Agradeço a todos por estarem aqui, certo? Então, até a próxima semana. Não deixem de tentar fazer os exercícios, não deixem de assistir a videoaula na quarta-feira, que é o nosso próximo assunto da semana que vem. Se eu não me engano, já é a parte de demonstração de teoremas. Aliás, a parte de argumentos, desculpa.